vim para a tribuna da direita, porque jamais serei de esquerda. Meus companheiros, não há dúvida que este é o momento mais importante dessa casa que viveremos nos próximos 2 anos. Vamos escolher o melhor candidato para presidir essa casa, que pese o poder que tem o Executivo em tentar, usando um batalhão de ministros, convencer parlamentares de votar na candidatura oficial do governo. E o candidato oficial do governo vive dizendo que vai dar independência a essa casa. Com esse aparato todo, ele vai conseguir sim a independência própria dele e de mais ninguém. A minha candidatura, desde o começo, eu falei que tinha 2 objetivos. O primeiro, mostrar alguma coisa que eu acho que poderia ser mudada nessa casa. Votarmos, por exemplo, projetos de interesses nossos, parlamentares, como, por exemplo, laqueadura, vasectomia, como, por exemplo, redução da maioridade penal, entre outros. E, por outro lado, mostrar a verdadeira biografia do candidato oficial do governo. Eu não tenho pretensões de nada aqui, neste momento. Só vou ter o meu voto e não pedir o voto para ninguém. A regra do jogo eu sei qual é. E não vou aqui fazer um papel de otário. Agora, meus colegas, está na hora de mostrarmos ao PT que aqui dentro não tem 300 picaretas. Temos que mostrar isso ao PT. E aqueles que, porventura, estão aceitando acordos com o PT, parece que é a primeira vez. É aquele que foi enganado 10 vezes pelo coveiro. Eles não vão cumprir 10% dos acordos que estão tendo contigo. Quanto à candidatura oficial do governo, o candidato oficial do governo, deputado Luiz Eduardo Grignal, será que nós merecemos, o Brasil merece, ter sentado nessa cadeira, ocupando o terceiro posto da escala hierárquica, um defensor de sequestradores? Grignal, com sequestro de Abílio Diniz, que havia até cavado a própria sepultura no cativeiro, passou alguns anos depois defender a soltura do sequestrador. Solicitar aos nossos convidados que não se manifestem, por favor. Estamos solicitando silêncio, vale para o plenário dos senhores deputados e vale muito mais para as galerias. Tem a palavra o deputado Jair Bolsonaro. Senhor presidente, deixa eu continuar aqui. Muita gente, algumas pessoas não estão acostumadas a ouvir a verdade. É bom ir se acostumando a isso, que a verdade é a voz da democracia. Você tem que ouvir o Lula. Tem que ouvir o Lula. Ele acabou de falar isso daí. Então, senhor presidente, Grignal passou a defender o sequestrador de Abílio Diniz. Daí alguém me questiona, mas ele é advogado? Não, o próprio Grignal diz que não cobrou honorários. Quem vai defender sequestrador sem cobrar honorários é porque se identifica com eles. E é mais ainda, talvez porque aquele sequestrador petista, aquele sequestrador que está com a camisa do PT no cativeiro, tinha realmente algo a ver com a expropriação de Abílio Diniz. Continuando, senhor presidente. Continuando. Tivemos também, eu não vou citar aqui, já que parece que o pessoal quer que eu cite, eu não vou citar aqui a matéria do Estado de São Paulo, do dia 11, onde o título é César vetaria Grignal. Eu não vou discutir o escândalo Panambi, até porque, a partir do momento que o Grignal foi exonerado pela prefeita Erundina e nada falou, eu, muito menos, devo falar alguma coisa. Qualquer um neófito entendeu o silêncio dele. Tivemos também outro episódio bastante grave. O caso do assassinato, ou melhor, o caso do sequestro, tortura e assassinato do prefeito Celso Daniel. Grignal foi designado pelo PT para acompanhar o caso, para colocar uma cortina de fumaça na investigação do Ministério Público, indo para a tese que era um crime comum. Um crime comum? Um sequestro? Uma tortura? Um assassinato de alguém seu, do PT? Foram mais 6 homicídios em cima do Celso Daniel, do garçom que serviu o Celso Daniel aquela noite ao
cidadão que achou o corpo do Celso Daniel, que por coincidência era um agente funerário e sabia muito bem que naquele momento estava clara as mostras de tortura em Celso Daniel. Nós devemos ter sentado nessa mesa um homem que não defende, ou melhor, que obstrui o trabalho do Ministério Público para investigar um caso tão grave como esse. Ou será que ele quer cobertar corrupção do PT em São Paulo? Temos mais também. Ele é o defensor do MST, é o advogado do MST, uma entidade, uma das que mais recebe dinheiro público em nosso país. Olha só, em ser o advogado do MST, quem me sabotou aqui? Em ser advogado do MST, ele está defendendo gente, por exemplo, como João Pedro Stedley, que conforme a revista Veja de 2 de fevereiro, declarou o seguinte: não existe o direito absoluto da propriedade da terra. A terra deve estar a serviço de toda a sociedade. Não está acostumado a ouvir a verdade, a nobre deputada aqui. Não está acostumado a ouvir a verdade. Eu não vou desviar o meu discurso para dar ouvidos a Vossa Excelência. É o advogado também, o Grial, que defende gente como Egídio Bruneto, dirigente do MST, que disse durante a inauguração da Escola Nacional Florestan Fernandes, em São Paulo, abre aspas, sejam latifúndios produtivos ou improdutivos, formar quadros para ocupar terras é o principal objetivo da escola. Mais um Vietnã para construir a resistência do povo. Meu Deus do céu, a gente vai botar um homem desse na presidência da nossa Câmara para mostrar mais uma incoerência do senhor Grial. Ele é o pai do Estatuto do Desarmamento. Enquanto trabalhava nessa casa para aprovar o Estatuto do Desarmamento, que só está servindo para desarmar um cidadão de bem. Antes da votação final, José Rainha foi preso com uma arma calibre 12, obviamente, sem registro e sem porte. Era o momento de ele demonstrar que realmente precisávamos aprovar o Estatuto do Desarmamento. O que ele fez? Foi simplesmente defender, mais uma vez, graciosamente, José Rainha Júnior. E falar em graciosamente, eu quero também dizer que ele trabalha graciosamente para os pseudos torturados do regime militar. São milhões e milhões de reais em indenizações e pensões milionárias também a custo do erário. E eu quero elogiar o Grial nesse momento, que ele conseguiu, inclusive, conceder R$1.015.000 e mais R$10.931 ao seu chefe de gabinete, Luiz Carlos Natal. Meus parabéns, Grial. Meus parabéns. E Vossa Excelência não ganhou nada com isso. E, senhor presidente, para concluir, já que eu acho que não tenho que mostrar muita coisa sobre o Grial, porque todo mundo conhece, e eu não ataquei o Grial em sua honra, eu estou mostrando apenas alguma das suas atividades. Nós merecemos ter aqui um defensor de sequestrador, um defensor de marginais, um defensor de desocupados, como o pessoal do MST, nós temos ele. Por outro lado, vamos aqui mostrar, eu quero colocar um fim nessa história de proporcionalidade, que tem alguns que fazem um acordo fácil com o governo e falam simplesmente, vou votar no Grial pelo critério da proporcionalidade. Quem daqui, do PSDB, do PTB, do PFL, do PMDB, não sofreu com essa covardia por ocasião das eleições de 2002? Quem disputou aqui não sofreu com essa covardia? O PT fez uma campanha sórdida, mentirosa e covarde, como há 20 anos vem fazendo, até chegar no poder. A primeira vítima do PT foi o próprio servidor público, que foi apunhalado pelas costas. E vocês, meus colegas, do PSDB, do PMDB, do PFL, do PTB, vocês vão ser apunhalados em 2006. Porque nesse pacote, para honrar os compromissos com vocês, vocês vão ter que aprovar a reforma sindical, fortalecendo a CUT, que terá mais força para massacrar vocês em 2006. Eles vão ter poder para isso. Faça um acordo com essas cobras domesticadas do PT e vocês vão pagar com o seu mandato em 2006. Votem pelo menos em consideração aos nossos colegas
que foram assassinados de forma covarde por em 2002. Pelo menos isso eu peço para vocês. Vote em Severino, vote em Aleluia no primeiro turno. Vamos partir para isso. É a única forma de nós conseguirmos um mínimo de independência para esta Câmara. Em 2006, os líderes que estão fazendo a coisa aqui, após o massacre, vamos ter líderes aqui sem bancada, generais sem tropa. Será o fim. E o PT vai implementar uma ditadura socialista de esquerda nesse país com voto em 2006. José Dirceu foi pular carnaval com Fidel Castro agora. Esse é o Zé Dirceu. Esse é o homem que não perde tempo. Tem um objetivo. E o objetivo é massacrar vocês em 2006. Muito obrigado.